Quando você está diante de algumas verdades, existem caminhos que você pode escolher. Aceitar as verdades, lidar com elas, por mais duras que sejam, por mais inconvenientes que eventualmente elas sejam, ou brigar com elas. Mas aí é uma batalha inglória, você vai perder, porque a verdade se impõe, não há como brigar com ela. Algumas verdades se impuseram no fim de semana do futebol brasileiro e é delas que falaremos nesse vídeo resumo desta segunda-feira, falando de mais uma rodada do Brasileirão, vídeo que a galera tem gostado nesse formato, nesse tom, e assim a gente segue. Então, larga o like aí, hein? Like pra gente começar a semana legal. Para bater os 110 mil inscritos, eu tô contando com a sua inscrição, falta pouquinho, faltam 2 mil pra gente chegar nessa nova mini meta do canal. Vê se o sininho tá ativado, hein, pra você não perder os vídeos novos que a gente vai soltando aqui todo dia. E entra no Telegram, tô te esperando lá, é um espaço novo, onde a gente troca ideias, conteúdos exclusivos só para quem tá no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Preciso fazer uma advertência aqui, é um vídeo resumo da rodada, do que eu vi da rodada, porque não dá para acompanhar todos os jogos. Alguns jogos eu não acompanho porque não é possível acompanhar, outros porque eu não quis acompanhar mesmo. Então o que deu para acompanhar não é que necessariamente o que eu tô trazendo aqui é o que de mais relevante aconteceu no fim de semana. Não necessariamente, mas é o que deu para ver, né? A gente tem uma vida social, a gente tem dia de folga, tem que curtir um pouquinho, tal, não dá para ver tudo, tá bom? Então vamos lá. Vou falar do líder? Óbvio, vou deixar hoje pro fim do vídeo. Mais uma vitória do líder do campeonato. E aí é uma das verdades, né, com as quais as pessoas estão querendo brigar. Parte das pessoas. Cada vez está diminuindo o número de gente brigando com essa verdade, que o Botafogo é candidato ao título. Aliás, eu acho que o Botafogo escalou um degrau na briga pelo título. Ele não é mais só candidato ao título, ele é outra coisa. E daqui a pouco eu falo no final do vídeo. Mas vou falar de arbitragem. Inclusive, quando comentar sobre Grêmio e Botafogo, eu vou falar de arbitragem também. Mas de uma maneira geral, tivemos um show de horrores no fim de semana. Pega o que foi Coritiba e América Mineiro, que vocês vão ver que coisa inacreditável a arbitragem no Couto Pereira no sábado. Tem reclamação em Palmeiras e Flamengo de um possível pênalti no Everton Ribeiro, do Richard Rios. O problema é que já teve lance marcado assim. Independentemente da discussão, se é um tranco, se é uma disputa no corpo, já teve pênalti marcado em lances idênticos. E o de sábado não foi marcado. Para mim é pênalti. Para mim não é pênalti o que foi marcado em cima do Joaquim domingo na Vila Belmiro. Eu não consegui ver. Se você conseguiu, tudo bem. Eu não consegui ver cotovelo nas costas do Joaquim. Desculpa, não há uma imagem. Você pode achar que houve. Não, para mim houve. Não há uma imagem que comprove que houve uma cotovelada do jogador do Goiás no Joaquim dentro da área, gente. Ali me pareceu uma ação de ombro a ombro, de disputa por espaço, de você tentar, né, atrapalhar o avanço do teu marcador numa disputa corporal, mas para marcação de pênalti, cotovelada nas costas, desculpa, eu não vi. Então, de novo, uma arbitragem muito ruim. Eles são ruins, infelizmente eles são. Eles erram mais do que acertam. A verdade é essa. E, de novo, nós tivemos um fim de semana marcado por um show de horrores da nossa arbitragem. Essa é uma verdade que não vai mudar. A arbitragem brasileira não tem solução. No curto prazo, no médio prazo, não há solução. O quadro que está aí é ruim, é incapaz, é de árbitros que podem até ter algum potencial, têm vocação para o que fazem, gostam do que fazem, mas sofrem com uma preparação ruim. E eu estava refletindo sobre um aspecto nesse fim de semana, até comentei no áudio do Telegram e prometi abordar no vídeo de hoje. Pensa no seguinte, o árbitro, ele não vive da arbitragem. A arbitragem não é a sua principal ou exclusiva fonte de renda. A arbitragem no Brasil, ela é um bico. Todos esses árbitros têm uma outra carreira profissional. Ou eles são advogados, ou eles são microempresários, ou eles são, sei lá, dentistas, eles têm outra profissão. Quantas horas dos seus dias esses caras conseguem dedicar ao estudo da regra? Quantas horas esses caras conseguem parar as atividades corriqueiras dos outros ramos que exercem? Quanto tempo eles conseguem dedicar para análise das próprias arbitragens? Pô, vou parar aqui, assim, vou analisar o que eu fiz, vou analisar a rodada inteira, sabe, assim, grupos de discussão, viver daquilo. Eu vivo da minha profissão, eu vivo de futebol, eu não tenho uma outra atividade.
E isso ajuda muito no acompanhamento da modalidade, em estudo, em leitura, em vídeos, em análises. Eu estou respirando isso aqui o dia inteiro, eu só falo disso, eu só vivo disso. E eu acho que é um problema quando você tem um trabalho que é de tanta responsabilidade, né? Porque você está determinando muitas vezes os rumos de um campeonato, os rumos de uma disputa esportiva. Você está mexendo com paixão, você está mexendo com um mercado bilionário, é muito dinheiro envolvido com clubes que investem. Agora temos os investidores internacionais. O negócio é sério. Todo mundo que está nesse mercado vive dele 24 horas por dia. O jogador vive do futebol 24 horas por dia. Ou deveria. Mas ele não tem outra atividade. A atividade primordial dele é jogar bola, treinar, descansar, mentalizar adversários, estudar adversários. Treinadores, idem. Jornalistas, na sua imensa maioria, idem. O árbitro não. Eu acho que é um problema. Mas é um de tantos problemas da nossa arbitragem. A profissionalização eu acho que seria o ponto de partida para a gente tentar mudar esse quadro. Tentar, porque eu não vejo também uma grande garantia de melhora, porque existem outros aspectos mais profundos mesmo da estrutura do futebol brasileiro, de cultura. Eu questiono de uma maneira geral na população, se você pegar a média, e a gente sabe dos graves problemas educacionais que a gente tem, existe também, na minha visão, um problema de, muitas vezes, compreensão da regra. Então o negócio é muito feio, o negócio é muito profundo e não vai mudar. No curto prazo não vai mudar, nem no médio prazo vai mudar. Infelizmente, seguiremos destacando isso. E eu repito, sou um cara muito crítico dos árbitros, mas eu acho que a gente deveria humanizá-los mais, acho que eles deveriam falar mais, acho que eles deveriam ser mais ouvidos, a gente entender um pouco das dores, dos sentimentos do árbitro, de como, não todo jogo, né, da coletiva para explicar por que ele fez isso, mas de tempos em tempos é importante ouvi-los, eles não podem ser tratados como vilões, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse respeito pelo lado humano do árbitro, a gente precisa apontar que é um trabalho de baixíssima qualidade, e a culpa não é só deles, a culpa é de quem os gerencia, a culpa também é em parte de clubes e jogadores que não facilitam o trabalho deles. É caótico o quadro. Olha, futebol brasileiro já teve alguns períodos de caos. Caos de calendário, caos administrativo, caos nas relações contratuais entre jogadores, clubes e tudo mais. A gente superou algumas questões, assim, melhorou. O futebol brasileiro avançou em vários aspectos na sua organização. Mas na arbitragem, o caos continua instalado. E muda gestão, muda chefe de arbitragem, muda presidente do CBF e o panorama não muda. É impressionante. Vamos falar sobre os jogos? Palmeiras e Flamengo no sábado. Foi o jogo que eu consegui acompanhar. Vi um pouco de Atlético e Corinthians. Vou falar primeiro de Atlético e Corinthians. Aí você pode dizer, poxa, o trabalho do Luxemburgo ele é ruim. Ele é ruim. O trabalho do Luxemburgo, na média, né, o aproveitamento é baixo, o número de derrotas é alto, o aproveitamento, o trabalho é ruim como um todo. Pontualmente no jogo de sábado, o Luxemburgo foi muito bem. O Luxemburgo armou a estratégia que era necessária para tentar achar uma vitória em Belo Horizonte e ele conseguiu. Funcionou o esquema com 3 zagueiros, sem a bola eram 5, né? Tio Gil ali na sobra, Bruno Mendes, Murilo e o Fábio Santos e o Fagner, sem a bola, eram mais 2. Era uma linha de 5 se defendendo. Era um Corinthians que não permitia que o Atlético chegasse muito na sua área. Também é verdade que faltou bastante criatividade pelo lado do Atlético, e aí sem o Hulk isso se acentua. É Hulk dependência mesmo, o Atlético hoje é Hulk e o que tem. O Hulk estava suspenso desse jogo. 25 finalizações, você pega dessas 25, só 6 foram no alvo. Só 6. Era um monte de chute da entrada da área bloqueado. Era um Atlético sem o mínimo de inspiração. O Cássio mesmo fez 2 defesas, né? Uma na parte inicial do jogo, outra no finalzinho, difíceis e tal, mas não foi um bombardeio do Atlético. E quando o Atlético errou, o erro do Mariano, bola do pé do Yuri Alberto, contra-ataque, o Corinthians não desperdiçou a chance. Então o Corinthians foi para jogar no erro do Atlético. Se sobrar uma bolinha, a gente aproveita. Vamos proteger a defesa, vamos aproveitar que eles estão enfraquecidos sem o Hulk. É a estratégia do possível. O Corinthians hoje não consegue fazer muito mais do que isso para superar os seus adversários.
porque o Corinthians tem enormes problemas de criação de jogada. O Renato Augusto até entrou ali no segundo tempo do jogo. O seu principal articulador no ano, o seu principal camisa 10, não está inteiro. Isso é um baita de um problema. Um treinador que não conseguiu fazer esse time ser competitivo com a bola do pé. E da maneira que jogou no sábado, é possível que o Corinthians alcance mais alguns pontos fora de casa. O problema é ter essa postura dentro de casa, quando o Corinthians tem a obrigação, o dever de ser mais propositivo. E ele não consegue. Ele conseguiu no sábado porque o jogo estava à feição para essa estratégia. E o Luxemburgo conseguiu ler o que o jogo pedia no último sábado e armou o time com essa estratégia. Mas quando o jogo pede algo a mais, o Luxemburgo não consegue achar e o elenco do Corinthians não consegue dar. É um grande problema. O Corinthians tem que comemorar muito essa vitória do sábado, porque elas serão escassas. Com esse quadro atual, serão poucas as vitórias do Corinthians no campeonato. É complicado dizer isso, mas é o que a gente está enxergando. E o Atlético está se esforçando. 2022 foi um vexame. O Atlético está se esforçando para ver se ele consegue piorar um pouquinho o vexame em 2023. A troca, vamos falar a verdade, a troca foi ruim, né? Não tinha mais condição do Kudê continuar. Eu também acho que não tinha. Agora, o Atlético piorou. Essa constatação tá aí, gostando do Kudê ou não, gostando do Felipão ou não, é um fato. O Atlético piorou com a chegada do Felipão. Parece que resolveu uma questão interna, você apagou um incêndio de vestiário, mas e o campo? Vai ter o Palmeiras daqui a pouquinho, numa oitava de final de Libertadores. Falta menos de um mês para esse confronto começar. E o Felipão precisa dar uma resposta urgente. O Atlético joga, ao longo de 2023, um futebol bem abaixo do projetado. E com a saída do Kudê e a chegada do Felipão, caiu ainda mais. É uma decepção, é uma das grandes decepções do ano. Palmeiras e Flamengo. Belo jogo. Palmeiras faz um ótimo primeiro tempo, jogadas em velocidade com o Rony. O Palmeiras não massacra o Flamengo no primeiro tempo, mas o Palmeiras tem volume, o Palmeiras tem intensidade, o Palmeiras sai na frente com algum merecimento, claro, e o Flamengo percebeu que a estratégia inicial não tinha dado certo. Né? O próprio Sampaoli reconheceu isso em coletiva depois do jogo. A partir do momento em que o Flamengo coloca Everton Ribeiro no intervalo, depois vem o Arrascaeta, depois vem o Bruno Henrique, o Flamengo toma conta do jogo no segundo tempo. O Flamengo dita o ritmo, tem a bola, cria as melhores oportunidades e, para sorte do Palmeiras, o gol do Flamengo saiu aos 35, porque se esse gol do Flamengo sai mais cedo, seria muito difícil o Palmeiras segurar, sustentar esse empate dentro do Allianz Parque pela queda que o time teve no segundo tempo. Você ficar tanto tempo sem ganhar no Campeonato Brasileiro como o Palmeiras já está, são 4 jogos, Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense e Flamengo, você ver o líder abrir 12 pontos é uma situação muito incomum. Eu continuo achando que não dá para falar mesmo na palavra crise no Palmeiras. A gente precisa ser muito criterioso com isso, com o uso, não banalizar os termos. Crise, para um time que tem ganhado tudo, para um time que tem sido competitivo, para um time que perde tão pouco, eu acho um absurdo falar nessa coisa de crise no Palmeiras. Mas é um momento tenso, como talvez o Abel Ferreira ainda não tenha vivido dentro do clube. E aí na quinta-feira, imagine o Palmeiras vindo dessa sequência e caindo de novo para o São Paulo dentro de casa numa Copa do Brasil. Ainda acho que não virará uma crise, uma eliminação na quinta-feira, mas vai colocando tensão, vai deixando um ambiente carregado, que é algo que o Palmeiras não tem vivido. E é até curioso, a gente vai observar. Eu não vou chegar aqui e dizer, é bom que aconteça pra gente ver como o Abel vai lidar com isso. Bom nada. Torcedor nenhum quer que o time fique 4 jogos sem ganhar no Brasileiro. Não tem nada de bom nisso. Mas a gente vai ver agora o Abel tendo que ter uma habilidade que foi pouco exigida dele, porque é uma trajetória muito vencedora. A gente viu poucos momentos instáveis do Palmeiras, e esse talvez em duração esteja sendo o mais instável deles. Então vamos ver como o Abel vai se comportar e como o Palmeiras, que sempre foi um time muito elogiado por sua força mental, vai lidar com essa situação. De onde ele vai tirar as forças para recuperar o seu desempenho técnico, às vezes físico, né? Palmeiras também pareceu ter uma queda no segundo tempo, um time que é sempre muito intenso. Pode ser que a maratona de jogos esteja cobrando um preço. É bom lembrar que entre os meses de abril e maio o Palmeiras jogou 18 partidas. É o ônus de você ter sucesso nas competições, e aí se cobra
reforços. Poxa, perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo, não chegou reforço, tá cobrando o preço agora. Pode ser que essa maratona e esse desgaste, isso force o Abel a dar mais minutos a Endrick, a Luiz Guilherme, garotada da base, que é utilizada, não é que o Abel despreze a base, mas ela talvez tenha menos minutos do que deveria nesse contexto de um elenco não tão rico assim, em peças como tem o Palmeiras. Então vamos ver, é um momento diferente que o Palmeiras está vivendo, mas óbvio que o Palmeiras tem totais condições de dar a volta por cima. Como o Fluminense mostrou ontem que tem totais condições de dar a volta por cima. Não é possível que um time que jogou o futebol tão encantador que jogou nos primeiros 5 meses do ano tenha desaprendido. Óbvio que o problema dos desfalques atrapalhou, o Fluminense teve lesões, o Fluminense teve ausências, o Fluminense tem um elenco melhor do que no ano passado? Evidente que tem. Mas o Fluminense tem o melhor elenco do campeonato, um elenco que é super seguro, repleto de opções. Calma, não é para tanto. Existe uma questão física? Claro que existe. Existe uma questão de um melhor estudo por parte dos adversários? Claro que existe. Existe uma crítica totalmente pertinente ao trabalho do Diniz sobre dificuldade de achar outras formas de jogar? Existe. De um time monotemático? Sim. Ontem ele achou uma outra solução. Ontem ele não tinha Ganso e Arias. Ele não tinha dois caras pilares desse time, fundamentais desse time. Ele achou uma solução que muito provavelmente desajustou todo o plano de marcação do Mano Menezes, de ter dois caras dentro da área, quando ele coloca o Lelê com o Cano. Então ele dá mais presença de área, o Inter demora a entender essa dinâmica, esse funcionamento. É importante dizer que o Lelê, assim, o Lelê não fez uma grande partida, tá? O Lelê cometeu os seus erros técnicos e tudo mais no jogo, isso é verdade. Mas ele deu essa presença de área, que confundiu um pouco mais a marcação do Internacional. E o Fluminense foi muito bem no jogo de ontem com essa mudança. Então você tinha presença de área, você tinha uma opção mais direta de velocidade, você teve uma vitória construída ao natural. O Fluminense, sem os seus dois principais armadores, ganhou tranquilamente, resolveu rápido o jogo de um dos times mais consistentes dessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Então o Fluminense mostra aquele bom futebol, aquelas ideias que levaram ao bom futebol, que meteu 5 do River, que meteu 4 do Flamengo na final do Carioca, aquelas ideias elas ainda estão aqui e elas ainda podem ser aplicadas de alguma forma. Houve um momento de turbulência, houve um momento de oscilação, mas, pegamos um time invicto a 10 jogos e ganhamos bem dentro de casa. Então o Fluminense mostra, assim como eu acho que o Palmeiras tem tudo para dar a retomada, eu acho que o Fluminense tem, pelo que eles já mostraram no ano. O que é diferente do Atlético, porque o Atlético Mineiro mostrou pouco no ano. Pouco repertório para dar uma confiança de que uma virada de chave pode acontecer a qualquer momento. O Fluminense já mostrou, o Palmeiras já mostrou. O Flamengo, eu sempre disse aqui nos vídeos, gente, tudo bem, passou um monte de vexame com o Vitor Pereira, mas olha a qualidade do elenco do Flamengo. Olha a questão física como pesou no início do ano. Em algum momento, quando a coisa encaixar, tem potencial para dar uma virada. Desses times, eu não consigo duvidar. Eu não sei se o Fluminense vai passar pelo Argentino Júnior, se vai ser campeão de alguma coisa no ano, mas ele vai disputar, ele vai conseguir a retomada em algum momento. Não sei o tamanho do prejuízo da conciliação de tempo do Diniz com a seleção brasileira. Isso a gente vai começar a ver em setembro, quando as eliminatórias começarem. Mas tem repertório para isso. O Palmeiras tem repertório para isso. O Flamengo tem repertório para isso. O Atlético não. O Atlético pelo menos não mostrou em 2023 o mesmo que esses 3 competidores diretos mostraram. Sobre a vitória do Santos. O Santos venceu o Goiás, 12 jogos que não ganhava. Vitória muito importante para ser muito comemorada. O Santos tem alguns pontos, algumas vitórias dentro da Vila Belmiro que mostram a força desse estádio, como a Vila Belmiro é fundamental nessa briga para o Santos não cair, contra adversários diretos. O Santos ganhou do América Mineiro, dentro da Vila. O Santos ganhou do Bahia, dentro da Vila. O Santos ganhou do Goiás, dentro da Ilha. Esses jogos, dentro da Vila, esses jogos o Santos não pode perder pontos. O Santos não pode se dar o luxo de empatar. Eu acho que o empate veio com um pênalti pra lá de discutível. Acho que as alterações do Turra ontem no segundo tempo foram desastrosas. Ele chamou o Goiás. Ele morreu de medo de tomar o empate do Goiás. De tanto morrer de medo, de tanto colocar o time com medo pra não tomar o empate. Ele tomou. E aí depois do jogo ele cobrou reforços e disse...
e disse o que esse humilde jornalista tem dito há muito tempo, que o Santos precisa de reforços, não um, não dois, não três, mas vários. Paulo Turra, é isso, todo mundo sabe disso. E o problema é que dificilmente esses reforços virão. E caso venham com os dinheiros agora das negociações do Ângelo, do Marcos Leonardo, eu tenho muita dúvida da capacidade dessa diretoria de fazer boas contratações. Duvido muito. Dinheiro na mão de quem não sabe gastar é vendaval. Então, o quadro é caótico ainda. O Santos fez um bom primeiro tempo, é verdade. O primeiro tempo do Santos mostrou algumas coisas que a gente não via. O Santos fisicamente pareceu muito bem no jogo. O Santos dividiu bola. O Santos correu. O Santos disputou. Coisas que a gente via, assim, pontualmente nos jogos do Santos. Se essa for uma constante, ótimo. O Santos terá um ganho. Mas, evidentemente, que do ponto de vista técnico ainda existem muitos problemas. Existem muitas lacunas no elenco. Acho que o pênalti que deu a vitória do Santos é, no mínimo, bem discutível. Eu não daria o pênalti. Não acho que foi pênalti. Mas é uma vitória, assim, fundamental. O Santista, ele acaba o jogo, assim, é complicado. Eu tava vendo um jogo, o segundo tempo do jogo, eu tava vendo próximo de um Santista. E aí, acaba o jogo, assim, não é uma alegria, sabe, aquela comemoração, porra, é um alívio. Meu Deus, sabia nem quando isso tinha acontecido a última vez. Vou até abrir umazinha pô, é isso. Esse vai ser o campeonato do Santos. Não são vitórias que vão deixar o torcedor otimista, satisfeito. Não, são vitórias que vão servir para aquela continha dramática dos 45, 46 pontos que precisa fazer para não cair. Vai ser isso até o final. Vamos falar do líder aqui. Primeiro deixa eu falar do Grêmio. Tô devendo um vídeo específico sobre o Grêmio, isso vai ser feito muito em breve, tenho certeza disso. Ontem eu consegui ver a melhor atuação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É curioso que o Grêmio perde o jogo dentro de casa por 2-0. O Grêmio jogou um futebol que ele tem a assinatura da maioria dos times do Renato Gaúcho. É o Grêmio agressivo, é o Grêmio que se impõe dentro de casa, é o Grêmio de tabela, é o Grêmio de triangulações. Carbadio muito bem, Vidiaçante muito bem. O Soares, obviamente, sofrendo para estar em campo com as dores no joelho, obviamente. E mesmo assim, com uma capacidade ou de finalizar, ou de encontrar companheiros, de facilitar o jogo dos companheiros, que é um negócio fora do comum. O Soares, meio Soares, gente, metade do Soares do futebol brasileiro já é melhor do que vários jogadores da posição que estão por aqui. É uma realidade. O Soares, meia bomba ontem, teve momentos de absoluta genialidade. O problema é que num futebol altamente competitivo, físico, intenso de hoje, e contra um time que tem todos esses atributos e é muito frio, como o Botafogo, faz falta você ter um centroavante inteiro fisicamente. Então isso foi um problema que o Grêmio enfrentou. Ter o Soares ontem, o jogo ontem, ele não exigia apenas o Soares, ele exigia 105% do Soares, nem o 100 eu acho que bastava. E não foi suficiente, porque ele tinha muito pouco a oferecer fisicamente, em explosão, em deslocamento, em movimentação. Tecnicamente, quando a bola ia no pé, era um absurdo. Ele quase fez 2 golaços. Um, quando o Peck fez uma defesa na pequena área, a bola veio do pé dele, ele deu um totozinho, a bola foi no travessão, encobriu o Adrielson, mas não entrou. E o outro, quando ele pega a bola do meio campo e vê o Peck adiantado e ia fazendo a pintura, o Peck dá uns 5, 6 passos para trás correndo e consegue evitar. Genial. Soares é gênio. Soares é um dos maiores centroavantes que nós tivemos neste século. O problema é que fisicamente ele não está conseguindo render. Eu lembro que gerou uma grande polêmica na imprensa gaúcha a divulgação de uma notícia nas últimas semanas, de que o Soares teria dito que não está dando mais e que isso abreviaria sua passagem pelo Grêmio. Né? O Soares desmentiu, o Renato não desmentiu bem isso na coletiva. O Renato não chegou na coletiva dizendo, não, isso é uma mentira. Não foi bem isso que o Renato disse, ou seja, tem alguma coisa nisso aí que a gente vai saber nos próximos meses, mas a expressão de dor do Soares para fazer movimentos básicos, até mesmo no aquecimento, denuncia que a situação não está fácil. Infelizmente não está fácil. Perde o Grêmio e perde o futebol brasileiro com isso. Mas eu acho que o Grêmio ele tem que sair de campo lamentando muito, obviamente, a falta de precisão e de pontaria nas muitas chances que teve, os erros defensivos que cometeu, mas a proposta de jogo está ali. Ela está clara, ela está em andamento, a construção está sendo feita de um time que acabou de vir da Série B. A gente precisa lembrar isso. O Grêmio vai competir pelas primeiras posições se mantiver esse nível de futebol. O problema é o baque
do não aproveitamento do Soares ou dessa condição física precária que a gente vê no Soares hoje. Mas que, obviamente, o Grêmio é um dos melhores times do campeonato, é um dos times mais legais de se ver no campeonato. O Grêmio jogou como gente grande. O Grêmio jogou como vice-líder, terceiro colocado do campeonato, candidato a título, postulante a título. Foi legal. O que o Grêmio fez ontem foi a atuação de realmente um time que cresceu muito nesses últimos meses. Méritos do Renato Gaúcho, que, insisto, é um excelente treinador dentro dos parâmetros de avaliação que a gente tem no futebol brasileiro. Pode não gostar do estilo do Renato? Pode, eu não gosto. Pessoalmente, o estilo de entrevistas, o personagem que o Renato muitas vezes adota, eu não gosto, eu acho até prejudicial a ele e ao futebol. Mas entre o personagem Renato e o treinador, o ótimo treinador Renato, tem uma distância muito grande. O Renato é excelente, o trabalho dele no Grêmio é muito bom. A atuação de ontem foi o único time, e agora vamos falar do líder, foi o único time que enquadrou de verdade o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Foi o time que mais amassou o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve alguns momentos de pressão contra o Flamengo, quando ganhou no Maracanã, mas ele perde um jogador no início do segundo tempo e isso traz o Flamengo mais pra cima dele. O Botafogo teve momentos de pressão contra o Palmeiras no segundo tempo, especialmente no Allianz Parque, soube suportar, mas como ontem, nenhum outro time fez. O Grêmio foi o time que mais agrediu, atordoou, fez a marcação do Botafogo desencaixar no meio-campo. Méritos de um time que joga um futebol muito legal. Mas aí você tem um mérito ainda maior de um time frio, de um time que sabe sofrer, de um time que não cai em pilha de adversário, de um time que não se desarruma, de um time que tem uma dupla de zaga e um goleiro espetaculares, absolutamente espetaculares, que são Cuesta, Adrielson e Perry. O Adrielson é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro nesse momento, tá? Mas assim, com muita tranquilidade. Lucas Perry é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nesse momento, com muita tranquilidade. Tiquinho Soares, se não é o melhor, é um dos melhores centroavantes do Campeonato Brasileiro, com absoluta tranquilidade. O Botafogo tem um coletivo que se ajustou e que elevou as individualidades. O que o Botafogo faz no jogo de ontem é vitória de líder, de candidato ao título, e digo mais. Agora o Botafogo escalou um degrau, como eu disse no início do vídeo. Ele passa de um forte candidato ao título, ele começou como azarão, porque o Campeonato Carioca foi terrível, porque a primeira parte da temporada foi lamentável. Aí ele passa a ser uma surpresa com o que faz nos primeiros jogos. Depois ele passa a ser um candidato a título. Depois ele passa a ser um forte candidato ao título. E agora ele passou a condição de favorito. Nesse momento, o Botafogo ele é o favorito ao título brasileiro. O que não significa que ele ganhará o título brasileiro. Porque até a 38ª rodada tem tanta coisa para acontecer. Pode ter lesão no meio do caminho, pode ter saída de jogador no meio do caminho, pode ter queda de desempenho, pode ter queda física, pode ter desencaixe com um novo treinador. Não sei como é que vai ser o trabalho do Bruno Lage. Ele vai mexer muito na estrutura que tá aí? Ele vai apenas deixar o barco andar? Vai rolar uma empatia com o grupo? Vai rolar uma identificação? Vai rolar... Não sei, a gente não sabe, não dá para prever. Agora, com a fotografia do momento, a gente pode dizer isso porque o Botafogo ele se adapta aos diferentes cenários de jogo. O Botafogo ganha dando totó em casa, como fez com o Fortaleza, como fez com o Corinthians, como fez com o Atlético Mineiro. O Botafogo ganha sofrendo, como foi ontem contra o Grêmio especialmente, como foi no segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã, como foi em algum momento do jogo contra o Palmeiras. O Botafogo ganha aproveitando uma única chance, como foi contra o Bahia fora de casa, no contra-ataque jogando mal. O Botafogo venceu o jogo, o Botafogo ganha jogando bem, o Botafogo ganha jogando mal. O Botafogo oscila muito pouco. Nenhum time do Campeonato Brasileiro até agora apresentou essa consistência. Futebol mais vistoso, o Grêmio joga. Óbvio que joga. O Flamengo tem voltado a jogar com o Sampaoli, sem dúvida. Futebol regular, consistente, sólido, frio. Ninguém tem jogado no nível que o Botafogo tem jogado no campeonato. Então, quando você coloca ele hoje como o favorito ao título, é porque até agora a gente enxerga pouca margem para oscilação. A gente precisa fazer as análises baseado no que a gente tem de demonstração, no que a gente tem de recorte. Esse Botafogo praticamente não oscila. Esse Botafogo, ele é
muito consciente do que ele quer em campo. Esse Botafogo não se desestabiliza. E esse Botafogo tem jogadores vivendo momentos muito bons. Esse Botafogo tem uma sinergia, tem uma convergência de pensamento, tem um ambiente que de dentro para fora a gente consegue perceber, né, entre jogadores, entre comissão técnica, que é muito favorável. Que é óbvio que é uma coisa que pesa. Ainda mais para um elenco que é desacreditado, para um elenco que não é o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Ninguém tem dúvida, né? O Botafogo não tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem hoje, como funcionamento, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Nenhum time funciona tão harmonicamente nesse Campeonato Brasileiro como o Botafogo funcionou nas primeiras 14 rodadas na competição. Ponto final. Então o Botafogo ele é favorito nesse momento ao título brasileiro. Aí é zicar, aí é colocar rótulo. Aí beleza, eu não tô na mesma página que você nisso. Eu tô aqui para analisar. Então se você acha que isso zica, que isso não zica, não tem nada a ver com isso. Tô aqui para zicar ninguém, nem para torcer por ninguém. Agora, é um fato. O Botafogo é favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Não comparem o Botafogo ao Arsenal. Não comparem o Botafogo ao Manchester. Como é que é? Hoje eu vi, acho que foi o Bruno Formiga que tweetou isso. E ele tem razão. Pô, os caras estão comparando o Botafogo com o Arsenal, só que eles esqueceram que não tem Manchester City aqui. Aí eu vi alguém comentando. Até tem, é o próprio Botafogo. Claro, dados alguns exageros, não vamos comparar, porque as realidades de campeonato são muito diferentes. Aqui há um equilíbrio muito maior. O Botafogo hoje tem um forte investidor que transformou esse clube. Botafogo não é o time que, anos atrás, vendia patrocínio da camisa com promoção de secador, um preço do primeiro tempo, um preço do segundo tempo. Assim, essas bizarrices, assim, elas não acontecem mais. O Botafogo, entendam, é um outro clube. Quando o Botafogo cogitou o Bruno Lage, teve gente dizendo o seguinte: duvido. Bruno Lage não vai trazer. Como é que vai trazer o cara da Premier League? O cara estava outro dia na Premier League. Porque algumas pessoas ainda estão... E é normal, esse processo, principalmente para quem está um pouco mais afastado do Botafogo, não está no Rio e tudo mais, ele é mais difícil de entender, de você aceitar, de você assimilar. O Botafogo hoje é outro clube. O Botafogo é esse clube. O Botafogo hoje briga por um técnico que até outro dia estava na Premier League. E aí não é chacota o Botafogo cogitar. Chacota é quem duvida que ele pode trazer. Porque o clube é outro hoje. Então as pessoas aos poucos estão entendendo que hoje temos um outro Botafogo, outro clube. É outra entidade, é outra administração, mudou tudo. E isso se reflete na disputa dentro de campo. O Botafogo lá atrás, quando liderava o campeonato, sempre com muita segurança, e depois o próprio Botafogo confirmava isso, as pessoas chamavam de cavalo paraguaio. Hoje você tem uma grande chance de passar vergonha falando isso. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu ainda tô na virada ali da chave, assim. Eu era menos crente nisso, mas principalmente essas últimas vitórias, essas últimas rodadas, né, como o time reagiu à saída do Luiz Castro, o pouco que eu tinha de dúvida nisso tá se acabando, tá indo embora. O Botafogo é favorito. Certeza que vai ser campeão, não tem, nem sobre o Botafogo, nem sobre o Flamengo, nem sobre o Grêmio, nem sobre o Palmeiras, porque eu não trabalho com bola de cristal, eu trabalho com análise. E análise não é garantia de que você vai acertar ou não. Eu erro várias aqui, mas sobre o Botafogo a minha análise nesse momento é essa. É favorito ao título brasileiro. Ficarei surpreso, viu? Vou dizer pra você. Com o nível de futebol que ele vem jogando e até com alguns tropeços de rivais e tudo mais, eu ficarei bem surpreso se o Botafogo perder esse campeonato, perder essa vantagem que construiu. Eu acho que a tendência é que o Botafogo a mantenha e até a amplie nesse momento. É isso aí. Vídeo de segunda está feito. Deixa o seu comentário aí. Você acha que o Botafogo é candidato mesmo ao título brasileiro? Deixa aí na análise o que você pensa sobre isso. Deixa eu só fechar o vídeo aqui com a notícia lamentável do fim de semana. Quando eu comecei a gravar o vídeo, estava me preparando para gravar o vídeo, estava com a TV ligada, vi na CNN a notícia e se confirmou da morte da Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora do Palmeiras. No último sábado, na entrada do Allianz Parque, rolou uma confusão. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, de acordo com César Saad, que é titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, alguns torcedores que seriam flamenguistas foram identificados por torcedores organizados do Palmeiras, passaram a ser perseguidos por esses palmeirenses e um desses torcedores do Flamengo, quem diz isso é o delegado César Saad, um desses torcedores do Flamengo
atirou essa garrafa de vidro que pegou no pescoço da Gabriela, atingiu uma veia. Enfim, a Gabriela teve complicações cardíacas, 2 paradas, problemas pulmonares, lutando pela vida. E na manhã dessa segunda-feira, infelizmente, ela morreu. É preciso novamente, eu vou repetir esse alerta, congressistas, povo de Brasília, imprensa especializada, clube, CBF, autoridades, é preciso rever a legislação penal no Brasil, é preciso olhar novamente com carinho para o que torcedores, e especialmente alguns de organizadas, andam fazendo por aí. É preciso um endurecimento, porque nós não estamos mais na iminência de uma tragédia. As tragédias estão acontecendo. Ou tragédia é só quando morreu um jogador. Morreu uma torcedora nessas condições, não é considerado uma tragédia? Na porta do estádio, uma garrafa arremessada. O sujeito arremessa uma garrafa de vidro com a maior naturalidade, como se ele estivesse jogando para o ar uma bolinha de papel. O caso Luan, que foi discutido aqui na semana passada, dos agressores do Luan no motel aqui em São Paulo, 2 dos agressores já foram identificados com envolvimento no caso de Oruro, naquele San José e Corinthians, quando um sinalizador matou um menino boliviano na arquibancada. E eles continuam aí, soltos, tirando foto, tirando selfie em lanchonete. É isso mesmo, fomos lá, demos um apavoro no cara. Eles estão aí. Não é que eles são reincidentes, eles são ultra reincidentes. E nós não vamos fazer nada, e nós vamos continuar com esse faz de conta, polícia prende, justiça solta. Nós não vamos investigar as conexões de algumas dessas organizadas no Brasil? Não sei. Eventuais conexões com a política? Não sei. Nós não vamos investigar, nós não vamos a fundo nessa história, nós vamos deixar esses caras agindo livremente? Aí eu vou ter que levar minha filha para o estádio com medo, ou vou ter que deixar de levar, porque qualquer dia pode voar uma garrafa do pescoço da minha filha. E aí? Aí eu vou ter que aceitar essa derrota. Então eu vou ter que ir sozinho pro estádio. Ou também vou ter que deixar de ir pro estádio. Porque o território é deles. Eles mandam. Eles podem fazer o que eles querem. A gente não. Tá muito sério o negócio, hein, gente? Não vai acontecer uma tragédia em breve. Já aconteceu. Já está acontecendo. Acordem. Like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Boa semana para todo mundo. Juízo e tchau.